Muito bom dia para você que está sempre aí ligado em nossas programações aqui do Legislativo. São agora 11 horas da manhã. Eu já me encontro aqui no plenário Álvaro Lopes Vidal para dar continuidade às nossas programações do Novembro Azul. O presidente da casa já se encontra posicionado para dar início, já que o nosso Legislativo é composto de 25 vereadores homens e a palestra vai ser regida pelo médico urologista Francis Roque. Eu deixo você agora um pouco com a nossa administração da palestra. Senhoras e senhores, muito bom dia. A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes inicia neste momento uma de suas atividades pela passagem do Novembro Azul. Nós iniciamos com a composição da mesa, que já está formada. Temos aqui o presidente da casa, vereador Fábio Ribeiro, também o vereador Leon Gomes, e o nosso palestrante de hoje, o urologista Dr. Francis Roque Cury, que vai falar sobre a prevenção ao câncer de próstata. Nós iniciamos o nosso encontro de hoje ouvindo as palavras do presidente da casa, vereador Fábio Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia quem está aqui em público presente aqui no plenário da nossa Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Bom dia, doutor Francis. Prazer em tê-lo conosco. Bom dia, colega Leon Gomes. Bom dia, Antônio. Primeiramente, queria agradecer a Deus por nós estarmos aqui por mais um dia, né, nesse meio de pandemia. Eu acho que isso é uma vitória nossa, a gente está aqui, e pedir a Deus pelo conforto das famílias das vítimas da pandemia, da Covid-19. E queria agradecer a vocês pela presença desse importante ato que é a conscientização para nós, homens, termos cuidado com o câncer de próstata. Dr. Francis, antes de mais nada, né, meu médico, ele que me examina anualmente. Então, eu acho que essa consciência, a gente que já passou dos 15 anos, nós temos, né, Guilherme? Nós temos que ter, né, eu tenho aqui, graças a Deus, vários amigos presentes, Bambu, doutor Washington, Guilherme, meu colega do liceu. Nós temos que ter essa consciência e levar essa consciência para os nossos amigos. Infelizmente, a nossa cultura é machista. Só que esse toque, esse exame de sangue, ele salva a vida. E é importante a gente ter a consciência de passar, de conhecer e de passar essas informações para, né, os nossos amigos, nossa família, nossos colegas. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e pedir a todos vocês que sejam multiplicadores daquilo que vocês vão, não acredito que não seja aprender, mas fortalecer o conhecimento de vocês aqui nesta manhã. Queria também dizer a vocês, homens presentes, que após a palestra será obrigatório o exame com o doutor Francis. Tá bom? Agora todo mundo gostou. Muito obrigado. Outra que diga. Muito obrigado pela presença e, brincadeira à parte, tenha consciência, vá ao médico pelo menos uma vez por ano. Quem tem, agora falando sério, mais de 40 anos, é obrigatório isso. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e que a gente tem que levar, né, essa informação para todos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus dê sabedoria para o Dr. Francis passar as informações necessárias e vamos em frente que o povo de Campos precisa da gente. Que Deus nos abençoe. Bom, agora trazendo o seu bom dia, sua saudação a todos, o vereador Leon Gomes. Bom dia a todos, bom dia Antônio, bom dia presidente, doutor Francis, nobres colegas, né, todos os que estão aqui na plenária dessa casa. Parabenizar a EMUGRE, através da Eliene, né, e toda a sua equipe, que está trazendo um assunto de extrema importância para dentro dessa Casa de Leis. A falta de informação, né, muitas das vezes gera o preconceito, porque poucas pessoas, na verdade, têm a noção exata, doutor, do que é esse exame, né? Assim como nós falamos no Outono Rosa sobre a prevenção para as mulheres, o toque, que salva muitas vidas, não é diferente para com os homens, né? Então nós precisamos estar falando desse assunto com frequência,
né? Seria interessante se pudéssemos trazer antes de chegar o novembro também, falar desses assuntos, porque muitas das vezes a falta dessa informação, né, e que tem esse preconceito hoje já entranhado no homem, né, porque acha que isso é uma vergonha e etc., temos perdido vidas, com certeza, por causa disso. Então, trazer esse assunto para debatermos, para ouvir mais um pouco, entendermos um pouco mais da importância desse exame de próstata, certamente vamos estar levando para a sociedade a informação dentro de uma sociedade que falta essa informação. A gente sempre fala como falar de diversos assuntos, doutor Francis, na nossa sociedade, em um país totalmente desinformado. Então, eu acredito que essa manhã vai ser de extrema relevância para nós. Quero mais uma vez ratificar aqui a importância que a EMUGRE está tendo dentro dessa Casa de Leis, quando traz assuntos de extrema importância como esse e outras pautas importantes que esse grupo tem abraçado juntamente, até mesmo com nós vereadores. Então, tenho certeza que eu estou aqui para aprender, né, e aprender mais. Falo para todos os homens, não tenham vergonha. Eu tive que ir ao médico há um tempo atrás, e na ocasião, né, eu até falei com o médico, olha, se puder fazer já o exame, faça, e foi feito o exame. Então, eu acredito que essa conscientização todos os homens precisam ter. Isso não é vergonha, isso quer dizer que você está preocupado com a sua vida, né? Quem quer viver muitos anos precisa ter justamente esse cuidado com a vida, né? Então, isso não é vergonha, que possamos falar sempre, falar sem preconceito, não podemos falar de forma pejorativa também, né? Então, mais uma vez, parabéns, doutor, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco e sanar todas as nossas dúvidas nessa manhã. Muito obrigado. Bom, nós queremos registrar a presença de Washington Freitas, que nesta ocasião representa a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. E antes da palestra do Dr. Francis, nós vamos convidar aqui para o espaço do plenário os representantes do Terço dos Homens São João Paulo II da paróquia Nossa Senhora de Fátima do IPS. Teremos então esse momento de oração, iniciando essa manhã tão especial. Fiquem à vontade, por favor. Vamos entregar esse momento a Deus, agradecer, né, por estarmos aqui, como o Fábio falou, nesse momento de pandemia, já é uma vitória, mas não podemos esquecer que temos outros, se cuidar, porque temos outras doenças, principalmente o homem nesse novembro, né? Então vamos iniciar essa manhã, essa reunião, rezando um Pai Nosso, né, que é a oração universal. Nós somos um grupo que reza pelas famílias, somos um grupo mariano, mas nessa manhã vamos rezar um Pai Nosso em respeito às outras religiões que estão presentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia, então, a todos aí. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de enfatizar que o Novembro Azul é uma campanha iniciada pela Sociedade Brasileira de Urologia, depois agregada ao INCA, Instituto Nacional do Câncer, e o Ministério da Saúde. Então, é uma obrigação nossa, como urologistas, e como membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, você vê que está ali o emblema da Sociedade Brasileira, eles estimulam, fazem a propaganda e nos incentivam cada vez mais a divulgar esse tema, não só da prevenção de próstata, como da saúde do homem, né? Então a importância é isso aí. A cada ano, a cada década, a população masculina se conscientizar cada vez mais dessa prevenção. Há 40 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, não se falava em prevenção do homem, só se falava em mulher. A mulher tem que fazer o preventivo, a mulher tem que fazer o preventivo.
Eu falava assim, gente, do homem não se comenta nada. Os anos foram se passando, a evolução foi acontecendo, e até que de algumas décadas para cá, hoje já está mais do que divulgado a importância dessa prevenção, desses cuidados com a saúde do homem. E por que isso? Por quê? O próximo favor. No decorrer dos anos, descobriu-se o quê? Que as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens. E qual um dos motivos dessa sobrevida maior? É o cuidado que a mulher tem, desde sempre, com a sua saúde. Né? O homem sempre deixa no desconhecimento, na falta de tempo, não preciso de fazer esse exame, eu não vou adoecer, eu sou um super-homem, eu tenho outras prioridades, e por aí o tempo vai passando, e com isso o que aconteceu? Os homens morrem mais cedo, os homens vivem menos. E muitas vezes, quando se faz o diagnóstico da doença, já está numa fase avançada e ele vai arcar com todas as consequências e sequelas de um tratamento que poderia ser menos agressivo, menos invasivo e comprometendo assim a qualidade de vida dele para o resto da vida e comprometendo também a qualidade de vida até dos seus agregados, dos seus familiares, né? E nós vamos fazer a exposição aqui. Então, para quem está pensando em casar, em vez de arrumar uma mulher mais nova, procura arrumar uma mulher 7 ou 10 anos mais velha, para poder morrer junto, desde que a pessoa se cuide. Se continuar se cuidando, tudo bem, mas para quem não está cuidando, em vez de arrumar mais nova, arruma mais velha. E no final nós vamos fazer um debate aqui, vou procurar ser rápido, sucinto, é uma palestra informativa para um público leigo. A sociedade brasileira tem consciência disso e nós também temos. Não vamos tentar falar muito termos técnicos aqui, mas no final nós vamos abrir para perguntas, questionamentos e esclarecer a todos vocês, né? O próximo. Então, por que esse motivo da prevenção, do cuidado da saúde do homem? Porque não é só a doença da próstata que mata. O homem também, ele tem que ter o cuidado de procurar o seu cardiologista anualmente. Por quê? Os acidentes vasculares cerebrais e o infarto agudo do miocárdio também são causas de mortes e que você pode ser evitado. A partir dos 40 anos, você vai uma vez ao ano, ou até antes, porque tem jovens também com hipertensão. Verificar a pressão arterial e, se estiver alterada, fazer o controle, indo no cardiologista, indo no clínico geral, evitando assim, o infarto agudo, evitando o acidente vascular cerebral e suas consequências. Desde que faça um controle da alimentação, com alimentação adequada e controle dos níveis pressóricos, certamente você vai evitar aquelas doenças cardiovasculares ali, que também é uma causa importante e significativa de morte dentro da população, seja masculina, seja feminina. E as neoplasias, que é o grande temor da população, né? Nós sabemos também que hoje o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum. Ele perde apenas para o câncer de pulmão e para o câncer de pele. Então vocês observam que tanto o câncer de pulmão, para quem fuma ou para quem trabalha em indústrias altamente poluentes, o que tem que procurar fazer? Afastar dessa poluição e abandonar o cigarro. Porque vai evitar o câncer de pulmão, é a prevenção. Então, a saúde do homem envolve tudo isso, né? O câncer de próstata, nós vamos comentar ali, é só fazer o exame anualmente. O médico profissional não vai inventar câncer, não vai colocar o câncer em nenhum paciente, mas fazendo a detecção. O exame, na realidade, não é um preventivo. Você fazendo o exame, você não vai prevenir, mas você vai detectar precocemente. E lá na frente nós vamos falar sobre a prevenção primária e a prevenção secundária. Existem cuidados que o homem tomando evita um pouco mais essa doença, mas que se vier a aparecer, você fazendo o exame precocemente, você vai ser curado em 99,9% das vezes, né? E o câncer de intestino, que também existe, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, né? Tem que procurar fazer o quê? O acompanhamento regular com o clínico geral ou com o proctologista. Agora, um dos sintomas, de sinais e sintomas que chama atenção para a suspeita de um câncer de intestino é o quê? É quando o paciente começa a ficar com o intestino muito preso, aquela constipação intestinal crônica, ou aquele paciente que tem uma diarreia também muito frequente, ou um emagrecimento,
ou durante a palpação abdominal, percebe uma massa abdominal, né, associada a um emagrecimento, a diarreia crônica ou a constipação, o intestino fica ressecado por vários e vários dias, é importante procurar o proctologista, porque diante dessas alterações do hábito intestinal, pode estar ali por trás, além de um sangramento, uma evacuação das fezes com sangue, seja aquele sangue vivo ou aquele sangue escuro, pode estar ocultando ali por trás um câncer de intestino. E procurando um profissional adequado, o diagnóstico vai ser feito e o tratamento vai ser conduzido com o objetivo de curar dessa patologia. Seguinte. Então, posso passar mais 2 seguidos. O que acontece? O homem hoje, 30% dos homens não fez o toque retal. Não fazem, tem medo, tem preconceito, acha que dói, que incomoda. E metade nunca fez o exame de PSA. Esses dados aqui são os dados recentes, mas felizmente tem aumentado mais essa procura devido a essas campanhas de conscientização. Mas os dados reais ainda são esses, ou seja, os homens estão ainda muito aquém da procura ideal para o exame preventivo, né? Então, muitos homens ainda não fazem o PSA, muitos homens ainda não fazem o toque. E o mais importante, às vezes o paciente chega no consultório, chega no ambulatório, já trazendo um PSA pronto, querendo adiantar. Ou às vezes ele vem com uma outra queixa, você vai à borda, para até aproveitar aquela consulta, aquele momento, e ele evita, não, deixa para a próxima, né? Então vai sempre deixando para a próxima consulta, aí passa 1 mês, 2 meses, passa 1 ano, e o tempo vai se passando, ou seja, a conscientização é importante. E esse mês de novembro, como é o Novembro Azul, é a prevenção, detecção precoce do câncer de próstata, aumentou muito, mas muito mesmo, a procura dos pacientes nos ambulatórios para fazer o seu tratamento preventivo. E eu chamo muito aqui, um pouco a atenção aqui, e a importância das mulheres, das esposas, entendeu? Das mães que orientam seus maridos, seus filhos, porque muitas vezes o homem fica naquela correria e esquece, e a mulher muitas vezes vai acompanhando o paciente. E vocês mulheres, vocês esposas, vocês são as principais incentivadoras da procura do homem nos consultórios, né? Seguinte. Próximo. Então, a urologia, quando fala na saúde do homem, por quê? São várias as doenças que envolvem o homem. Não é só a próstata. Ali nós falamos das doenças cardiovasculares, do câncer de pulmão, do câncer de intestino. Mas as doenças da próstata também, não existe só o câncer de próstata. Existe a prostatite, que é uma inflamação da próstata, seja ela prostatite aguda ou crônica, que vai dar dificuldade para urinar, vai dar sintomas obstrutivos urinários, febre, calafrio. O PSA vai lá para cima e o paciente não está com câncer. Tem um infarto prostático, né? Tem os cistos prostáticos que podem aparecer, tem um aumento benigno da próstata, ou seja, são várias situações que podem comprometer a próstata, e não simplesmente o câncer, né? Então tem não só a hiperplasia, como também o câncer, dentre outras patologias. Existem mais de 7 patologias, seja infecciosas ou anomalias de cistos, hiperplasia, câncer de próstata, que podem afetar essa glândula. E o seu urologista examinando vai fazer de forma adequada o diagnóstico. Os cálculos urinários. Qual homem que não teve uma crise renal ou que conheceu alguma pessoa ligada que teve uma crise renal? Então, os cálculos urinários aqui afetam tanto o homem como mulheres. E no exame preventivo, na consulta ao urologista, vai ser abordado também isso aí. O cálculo urinário, que o urologista, gente, só para enfatizar aqui, ele atende tanto homem quanto mulher. Só que o trato urinário do homem e da mulher é com o urologista. E o trato genital do homem é o urologista. O ginecologista é o trato genital feminino, mas a parte urinária da mulher, ou seja, rins, ureter e bexiga, quem trata é o urologista. E as mulheres também podem ser afetadas não só pelo cálculo, como por infecções urinárias. Outro problema que está aumentando muito agora a procura, problemas hormonais. O paciente às vezes chega no consultório, estou desanimado, sonolento, meio depressivo, só fico com vontade de ficar deitado, sem disposição para nada.
problemas hormonais. Aí você vai olhar, está acima dos 40 anos, você vai fazer o exame da dosagem hormonal, que são os hormônios masculinos, a testosterona total, a testosterona livre, o LH, o FSH, vai fazer uma avaliação hormonal e vai mostrar que os hormônios deles estão baixos. Ou seja, ele está com um quadro de hipogonadismo. Aí você vai fazer a reposição desse hormônio de forma adequada, pelo profissional adequado, e ele vai voltar algumas semanas depois, já com outro estímulo, com outra reação. E estava, às vezes, já alguns dias, algumas semanas, às vezes meses, cabisbaixo, depressivo, ganhando só peso, porque a baixa do hormônio vai aumentando a gordura abdominal e, com isso, vai comprometendo a sua qualidade de vida. E melhor, até hoje já se sabe que o hormônio baixo, o hormônio masculino baixo, afeta até mais, aumenta até mais a incidência das doenças cardiovasculares. Então, a testosterona total, que é o principal, que é o hormônio masculino, hoje é um elemento protetor do sistema cardiovascular. Então, vocês estão vendo a quantidade de situações que o homem trata, que o urologista trata. Não é só chegou lá, vem fazer o exame de próstata. É uma série de problemas, é a saúde do homem, né? A disfunção sexual é outro tabu. Às vezes a pessoa, quando chega aí a primeira consulta com um problema sexual, essa disfunção sexual aqui pode ser erétil, né? Não está tendo ereção, ou está tendo um distúrbio ejaculatório, está ejaculando muito rápido, que é a ejaculação precoce, ou está ejaculando muito demorado, que é a chamada ejaculação retardada, e às vezes nem ejaculação está tendo, é a chamada anejaculação. Então a disfunção sexual aqui entra também dentro dos distúrbios ejaculatórios. E já está, isso já é documentado. Quando o homem chega a procurar o urologista por essa queixa de disfunção sexual e distúrbios ejaculatórios, às vezes já está 6 meses, 1 ano passando por aquilo, né? E demora a procurar. Por falta de informação, ou às vezes por receio, por medo, falta de tempo, tem tempo para tudo, menos para cuidar da saúde dele. Aí ele vai vivendo com esses problemas, deixa parceiro insatisfeito, acaba comprometendo outras situações no bem-estar e na vida dele. Então, olha só, você vai aumentando a lista das doenças que nós podemos tratar e ajudar a melhorar a qualidade de vida, né? E o distúrbio ejaculatório aqui, é uma coisa que afeta muito a autoestima do paciente. Porque tem pacientes, por exemplo, na ejaculação precoce, que demora 1 minuto na hora da atividade sexual. Nem ele fica satisfeito, nem a parceira. Isso não existe. Às vezes 30 segundos, 2 minutos, né? Então, são situações que têm tratamento e são absolutamente tratados. Tem um acompanhamento psicológico também, e o paciente vai sentir a resposta, vai ser beneficiado com a sua orientação. Outro fator importante aqui também, hoje, antigamente chamada de DST, hoje são as infecções sexualmente transmissíveis. Quantos homens ficam, às vezes, com uma uretrite? Aqui entra as doenças sexualmente transmissíveis. As mais comuns, uretrite gonocócica e não gonocócica, seria a gonorreia, né? Uretrite gonocócica, e a uretrite não gonocócica, que é a clamídia. O homem fica ali com o pênis purgando, saindo secreção, e não procura um tratamento, porque acha que aquilo ali é natural, está saindo aquela secreção, e vai levando, e vai tendo relação, e vai passando aquilo para a parceira, e vai complicando, e aquilo lá na frente pode levar a uma esterilidade, porque a doença sobe, compromete o epidídimo deferente, dá uma estenose, e lá na frente fica estéril. Às vezes por uma doença que ele teve aqui aos 18, 20, 22 anos, e lá nos 35, 40 ele está estéril, ele está infértil, né? Então são as doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando aqui também a sífilis e o papiloma vírus humano, que está muito frequente hoje, que é o condiloma acuminado. Às vezes aparecem umas pequenas lesões verrucosas aqui no pênis, e a pessoa fica deixando aquilo, vai deixando. Ah, não, isso não é nada não, isso é uma verruguinha. Do mesmo jeito que tem às vezes uma verruguinha na pele, ele acha que aquela verruguinha no pênis é comum. Não é. Toda lesão verrucosa no pênis, até que prova o contrário, é uma lesão virótica, é um papiloma vírus humano, tem que ser extirpado. E muitas de algumas situações tem lesões sólidas no pênis que depois se ulceram, e aquilo ali é um câncer peniano que está se formando. E o paciente às vezes fica passando pomada, cremes, lavando, fica meses, quando vai procurar o médico, é um câncer de pênis que desenvolveu ali, que começou lá atrás como câncer de pênis, mas ele subestimou, autotratou ou procurou a orientação de alguma farmácia,
e usa esse creme, E eu já peguei algumas situações dessas, são situações reais que eu estou falando. Aí o paciente chega, já está com o pênis todo tomado, aí você tem que amputar o pênis, não tem outro recurso ali. E no começo o tratamento, além de ser menos agressivo, ele é mais curativo. E nessa fase, quando chega às vezes muito avançado, no câncer de pênis, infelizmente você tem não só que tirar o pênis todo, como ainda complementar com radioterapia e com resultados que não são tão satisfatórios. O seguinte, os cânceres que podem afetar, não só o câncer de próstata, mas o homem também tem câncer de rim, o homem tem câncer de bexiga, quando vai no urologista, vai palpar a genitália, pode ter câncer de testículo, principalmente nos pacientes mais jovens, 20, 30, 40 anos, é a faixa do câncer de testículo, câncer de pênis, como eu já falei, câncer de escroto. O que é o escroto? Aquela pele que revolve a bolsa testicular. Então, todas essas doenças neoplásicas aqui do trato genital, no momento que o paciente vai ao urologista, que ele é deitado para fazer o exame da próstata, você só de olhar ali, o professor olhando e dando uma palpada no pênis, no testículo, no escroto e na região inguinal, você já tem uma noção se tem alguma patologia ali associada que deva ser investigado de forma mais intensa, e evitando assim a evolução da doença. A avaliação de fertilidade. Muitas vezes esse problema de fertilidade aqui começa aos 14 anos de idade. Nós sabemos que 15 a 20% dos adolescentes têm varicocele. Então, daí a importância, não só dos homens irem após os 40 anos fazer o preventivo, mas também os adolescentes, os pais, os avós levarem seus filhos e netos a partir dos 13, 14 anos, na pré-adolescência, para fazer uma avaliação urológica. Porque tem que examinar o pênis, ver se ele não tem uma fimose, um excesso de pele, ver se ele não tem uma varicocele. A varicocele é uma das principais causas que leva a essa alteração da fertilidade. 20% dos adolescentes têm a varicocele. O que é a varicocele? É uma dilatação das veias do plexo papiniforme, que são as veias que irrigam o testículo, que ele não vai sentir nada ali aos 13, 14 anos. Mas aquela veia vai dilatando, vai aumentando, vai atrofiando o testículo. Com 18 anos, ele ainda consegue engravidar. Com 20 anos, a maioria das vezes consegue engravidar. Mas depois dos 28, 30, 35, geralmente esse padrão de fertilidade, devido a essas veias varicosas para o saco, já afetou tanto que você vai dosar o espermograma, está lá baixo, extremamente baixo, não consegue engravidar. Aí ele fala assim: não, doutor, mas o problema não é meu, não, porque eu tenho filho já com 15 anos, tive filho quando eu tinha 18, quando eu tinha 20 anos eu tive um filho. Falei: você teve um filho, mas vamos repetir o espermograma agora. Aí você repete, está baixo. Porque quando ele tinha 18 anos, ele já tinha essa varicocele, que começou aos 13, 14, a doença foi evoluindo, nos seus 30, 32, 35, já afetou a fertilidade. Aí ele fica falando que o problema é da mulher, você vai investigar, o problema está nele, que começou lá aos 14 anos de idade. Então, não é só o idoso que tem que ir no urologista, um homem acima dos 40. Os pré-adolescentes também precisam, tá? E até as crianças, ou seja, o urologista, ele trata toda a faixa etária, do nascimento à senilidade. Quem conhece aqui crianças recém-nascidos, seja filhos, netos, que não tem um testículo na bolsa? Quem vai examinar e quem vai ver ali, além do pediatra, se ele tiver dúvida, o urologista. Às vezes a criança já nasce com um testículo só, o outro testículo está na região inguinal, é uma anomalia congênita. O urologista vai olhar, vai confirmar que o testículo não chegou na bolsa adequada e vai fazer o tratamento. Seja o tratamento clínico, para estimular com hormônio, para esse testículo acabar de descer, que o certo testículo é ficar na região lá embaixo, na bolsa testicular, porque a temperatura é menor e com isso os espermas vivem mais, que ele ficando em cima vai levar não só a infertilidade, como vai levar ao câncer. Então, até os recém-nascidos têm que ser avaliados. Como vai também mostrar alterações no pênis, como hipospádia, epispádia. Próximo. Então, aqui mostrando a importância dos adolescentes. E orientar também, não só na varicocele, como essas alterações na bolsa testicular, como também na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, orientando eles,
evitando as sequelas de uma infecção sexualmente transmissível não diagnosticada e não tratada adequadamente, levando lá na frente à esterilidade. Seguinte. Então, com isso, fazemos o cuidado geral da saúde. Mas os homens falam muito pouco ainda sobre a prevenção, sobre a saúde masculina. Daí a importância da gente estar sempre enfatizando. Vai. Sim. Por que então que os homens falam pouco sobre isso aqui? Isso aqui nós vamos passar rápido porque já é mais do que debatido. Falta de prioridade. O homem não tem um cuidado com a sua própria saúde. Mas de um tempo para cá, devido a essa conscientização, nós estamos tomando esse cuidado maior. Daí a campanha. A cultura, né? Vai, seguinte, isso é questão cultural. Quanto mais esclarecida a pessoa, mais ele procura, né? O machismo também já está caindo por terra, mas existe ainda, infelizmente. Né? Relaxa que vai sentir dor, que o exame incomoda. Ele tem que pensar na mulher. O exame preventivo na mulher incomoda muito mais. O exame do homem, gente, praticamente um desconforto, indolor, dura alguns segundos. Né? Medo de sentir dor, mas se sentir dor, é um benefício maior para ele. Seguinte, ele se sente muitas vezes um super-herói. Não, a doença não vai afetar a mim, eu não vou ter esse problema. Vai passando esse problema de próstata, de câncer, só existe no outro, nunca existe na gente, até que aparece um vizinho, até que aparece um parente próximo, e ele fica mais atento e procura. E hoje em dia, o desconhecimento, a falta de informação já caiu por terra, porque não existe mais falta de informação, não existe mais desconhecimento. Esse slide aqui, se fosse apresentado talvez há 50 anos atrás, o desconhecimento seria o primeiro aqui a ser falado. Mas hoje em dia, com a mídia, com os meios de comunicação e com a divulgação, não se justifica mais ninguém falar que não faz o preventivo, porque não tem um conhecimento dessa necessidade. Seguinte. E o exame, o retal, seguinte, é um exame que vai evitar o câncer de próstata. Por que que o exame retal é um exame importante? O exame do retal digital da próstata é um exame que dura apenas 3, 4 segundos. E durante o momento que você está fazendo o toque, você vai sentir, eu sempre falo assim, você vai sentir a consistência da glândula, o limite, se está precisa, a mobilidade, é como se estivesse passando o dedo pelo nariz. Você introduzindo o dedo pelo orifício anal, você vai sentir a próstata e vai fazer o contorno. Vai sentir que está lisa, está sem caroço, está sem parte pétrea, não tem nenhuma lesão nodular endurecida. Você terminou o toque em 3 segundos, seguinte, você vai falar, não tem nada na sua próstata. De acordo com a necessidade, você vai complementar ou não com algum outro exame, como o PSA. Mas jamais o PSA pode passar na frente do toque retal digital. Né? Porque o câncer de próstata é o câncer mais comum, né, no homem e é o que mais está matando. Porém, também, com o diagnóstico precoce hoje, que aumentou em 40% devido a essas campanhas, aumentou-se o diagnóstico precoce em 40%. Consequentemente, a sobrevida dos homens aumentaram em 30%. Então, vocês veem como que aumentou a sobrevida humana dos homens, graças a esse incentivo e essa campanha. Aumentamos em 40% o diagnóstico e 30% a 35% a sobrevida do sexo masculino. Seguinte. 1 em cada 7 homens vão adoecer com essa doença, né? Daí a importância de pegar no início para a forma curativa. O seguinte, né? A cada 8 minutos, aqui são dados do INCA, a cada 8 minutos um novo caso é diagnosticado no Brasil, câncer de próstata. Seguinte, dados do INCA. E a cada 40 minutos um homem morre de doença no Brasil. Seguinte. E é um dos cânceres, olha que coisa boa para a gente aqui, nós homens. É um dos cânceres mais curáveis que tem, mas desde que? Quando diagnosticado cedo. Lá no último slide nós vamos falar sobre as opções terapêuticas. Então, que não tenhamos câncer nenhum, mas se for para escolher um câncer, que escolha o câncer de próstata, gente. Porque ele é um dos cânceres mais curáveis que tem.
Você tem da cirurgia a hormonioterapia para tratar. Diferente de um câncer de pâncreas, por exemplo, se aparecer. Ou você vai pegar no início e fazer uma cirurgia, ou se deixar evoluir, é fatal. 1 ano e 6 meses, o paciente já morreu, devido a essa neoplasia pancreática, que é altamente agressiva. Agora, como que você vai palpar o pâncreas por dentro do abdômen? Não tem como. Só fazendo ultrassom, fazendo outros exames. Agora, o câncer de próstata, você hoje morrer de câncer de próstata, ou morrer com as consequências de uma doença enraizada, que evoluiu, não faz sentido mais em pleno século XXI. É só fazer a prevenção, só fazer a detecção precoce e fazer o tratamento adequado. Né? É a qualidade de vida. É um câncer altamente curável.